Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma e o evangelho que nos é hoje proposto é este longo evangelho, longo e conhecido a nós, o evangelho da Samaritana. No ano A é este o evangelho escolhido, é um evangelho que tem como finalidade nos levar a crescer na fé. Meus irmãos, nós temos que ouvir esse evangelho com duas perspectivas, isto é, este fato acontecido historicamente tem algo a nos ensinar. Quando a igreja, na Quaresma, seleciona este evangelho para que ele seja proclamado, é porque ela tem algo a nos dizer. E o que é que ela quer nos dizer? Aquilo que Jesus disse à samaritana. Aqui cada um deve se colocar no lugar dessa mulher. Ela representa cada um de nós nesse nosso caminho de crescimento. Vocês vão ver que Jesus vai conduzindo a samaritana de modo que ela vai crescendo pouco a pouco. No início, ela vê em Jesus simplesmente um judeu. Depois ela vê em Jesus um profeta. Depois ela se questiona, será que ele não é o Cristo? E depois, juntamente com os samaritanos, ela abraça a fé, reconhecendo em Jesus o Salvador do mundo, o Messias esperado. Pois bem, vamos então retomar alguns pontos da leitura dele, para que nós compreendamos melhor e depois façamos essa aplicação na nossa vida. Diz então que Jesus, por volta do meio-dia, naquele sol causticante, naquele calor, um calor digno de Cuiabá, Jesus chega ao poço de Jacó. O diálogo aqui, é interessante também já ter isso em mente, que o diálogo de Jesus com a samaritana, assim como o diálogo de Jesus com os apóstolos, se dá em dois níveis. Jesus fala a partir de uma perspectiva e a samaritana só compreende a partir da lógica meramente humana, meramente física e material, tangível, palpável. Jesus fala com os apóstolos e eles não compreendem espiritualmente, eles são ainda por demais materiais, imanentes, muito físicos, não muito diferente de nós, né, meus santos? Isto é, quando nós olhamos a nossa vida, quando nós observamos as nossas atitudes, quando nós observamos os nossos desejos, quando nós observamos até mesmo as nossas orações, vemos quão materiais, imanentes, físicas, elas são pouco sobrenaturais. Pois bem, Jesus fala para nós. Então vamos lá. Diz então que Jesus está ali sentado à beira do poço, e ele olha e uma mulher samaritana se aproxima também do poço, e Jesus olha para aquela mulher e diz: dá-me de beber. É interessante que os santos sempre refletiram, sempre compreenderam este pedido de Jesus como um pedido místico. Jesus que tem sede da nossa amizade, Jesus que tem sede da intimidade conosco, da nossa presença, Jesus que tem sede da nossa fé, Jesus que tem sede do nosso amor. Dá-me de beber. O mesmo se aplica a Jesus quando diz sobre a cruz: tenho sede. Não é simplesmente, nem primeiramente de água, mas sede do nosso amor. Nós saciamos Jesus quando nós lhe damos o nosso amor. Nós saciamos Jesus quando nós lhe damos a nossa fé. Nós alegramos Jesus com a nossa amizade. Vejamos quanta magnanimidade de nosso Senhor, quanta bondade
de se alegrar com a nossa presença, com o nosso amor, com a nossa amizade. O que é que nós temos para oferecer a Deus? Nada. Mas Deus, porque é bom, Ele se alegra com a nossa resposta de amor para com Ele. Um prefácio ambrosiano diz assim, refletindo a respeito desse trecho do Evangelho: vós, ó Senhor, que para oferecer-nos o mistério de vossa humildade, vos sentastes cansados junto ao poço e pedistes de beber à samaritana. Vós que nela fizestes nascer o dom da fé. Isto é, Jesus começa o diálogo com ela e suscita-lhe a fé. Vós que nela fizestes nascer o dom da fé, vos dignastes ter sede da sua fé, da fé da samaritana. Pediste-lhe água e nela acendeste o fogo do amor de Deus. Isto é, neste diálogo que Deus começa com a samaritana, Deus lhe acende a fé e lhe acende o amor. Este mesmo diálogo, meus santos, Deus quer ter conosco, porque o mesmo que Deus fez com a samaritana, Deus quer fazer em nós. Deus quer acender a chama da fé e a chama do amor nos nossos corações. Deus quer que nós tenhamos uma fé maior, uma fé mais decidida, uma fé mais firme, um amor maior, um amor mais decidido, um amor mais generoso, um amor que queira amar a Deus também, se não principalmente na dificuldade. Que queiramos viver a nossa fé desde que ela nos custe, porque às vezes a nossa atitude é exatamente a contrária. Nós queremos viver a fé desde que ela não seja exigente. Nós queremos ser amigos de Deus desde que isso não seja comprometedor, mas o verdadeiro amor quer exatamente o contrário. Eu quero amar a Deus e me comprometer com Ele até o fim. Isso, meus santos, é dom de Deus. Eu quero amar a Deus e quero amar não apenas na alegria, mas também e principalmente na tristeza. Não apenas na saúde, mas também e principalmente na doença. Eu quero amar até doer, disse Santa Teresa de Calcutá. Isso é dom de Deus, isso é divino, isso é espiritual, isso é sobrenatural, isso está além das nossas capacidades, mas nós podemos pedir, porque isto Jesus quer oferecer. Ele ofereceu isso à samaritana e quer oferecer isso a todos nós, uma fé e um amor verdadeiros. Pois bem, então Jesus continua aqui o diálogo. Jesus diz a ela: dá-me de beber. A mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então, primeiramente, ela trata Jesus aqui como um judeu. Tu que és um judeu. Aí diz aqui o evangelista: de fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias, e eu te daria a água viva. Jesus, interessante, Santo Agostinho diz: Jesus pede de beber, mas Ele que vai dar de beber. Jesus pede de beber, mas é Ele quem vai saciar a sede. Ele diz a ela: dá-me de beber. Diante do espanto dela, Ele diz: mulher, se tu me conhecesses, tu me pedirias a mim, e eu te daria. Quando a gente quer oferecer, dar, presentear algo a alguém, a gente quase que suplica que a pessoa peça: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, procurai e achareis, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vinde a mim e eu vos darei água viva. Meus santos,
Isto é palavra de Deus não apenas para a samaritana. Isto é palavra de Deus para todos nós. Isso não é teatro. Isso não é folclore religioso. Isso é a palavra de Deus. Deus não falou apenas para a samaritana no passado. Deus fala a nós a cada liturgia. Isto é, Deus está falando a nós nesta assembleia. Se você me conhecesse, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria a mim e eu daria. Isto é, Jesus está dizendo: peçam, peça amor, Senhor, eu te peço, concede-me a graça de te amar. Peça a libertação dos seus pecados, meu Deus, concede-me a graça de me desvencilhar dos meus pecados, para que eu possa correr ao teu encontro. Senhor, retira do meu coração toda velhaquice, toda ingratidão, todo espírito de apego, para que eu possa me entregar a Ti e Te amar com mais generosidade. Jesus, me ajude a Te amar concretamente, dando-me a Ti nos momentos de oração. Jesus hoje está dizendo: José, Cristina, Regina, Sandra, Antônio, se tu conhecesses o dom de Deus, tu pedirias e eu te daria. Jesus está dizendo a cada um de nós aqui: lembre-se, você, eu, cada um aqui é esta mulher samaritana. Versículo 10: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas, lembra, o diálogo aqui está acontecendo em dois planos. Jesus fala num plano superior, e a mulher só entende no plano material. O seu coração ainda é pequeno, tacanho, apertado. Os seus olhos só veem as coisas deste mundo. A sua mente só consegue compreender as coisas do século, do tempo. Não consegue compreender as coisas espirituais. E Deus, na sua infinita misericórdia, não se cansa. Vai novamente ao seu encontro e conduz a catequese para ganhar-lhe o coração. É Deus trabalhando, labutando. Deus que trabalha sempre para ganhar almas. Ele que tem sede de almas. Ele que tem sede do nosso amor. Ele que tem sede da nossa fé. Ele que tem sede da nossa entrega. Então Ele vai novamente tentar. O nosso Deus não cansa e nem se cansa de nos buscar. Pois bem, então Jesus, diante desta palavra de Jesus, a mulher entende de uma outra maneira. A mulher diz: Senhor, Jesus prometeu a ela o quê? Água viva. Disse a ela: olha, se tu me pediste, eu te daria água viva. Aí ela diz: Senhor, tu não tens nem balde, o poço é fundo, como assim me darás água viva? Ela não compreendeu. Jesus está falando de uma outra água, daquela que jorra dentro de nós para toda a eternidade, daquela de, como disse Santa Teresa, belíssimo, Santa Teresa, diz assim, que quem bebe daquela água que Jesus nos promete, quem bebe daquela água já não terá sede de coisa alguma da terra. Quem beber desta água, da qual se tornará fonte, a palavra diz, né? Quem beber desta água se tornará uma fonte para a eternidade. Pois bem, quem beber desta água de Santa Teresa não terá mais sede das coisas do mundo, mas terá cada vez mais sede das coisas de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Meus irmãos, os santos, eles desejavam a Deus mais do que nós desejamos o sono quando estamos cansados. Isso não é metáfora, isso não é uma poesia religiosa. Os santos desejavam a Deus
mais do que nós desejamos a comida quando o nosso estômago ronca, mais do que nós desejamos água quando a nossa língua cola ao céu da boca. Quem já experimentou estar com sede, muita sede, sabe como eu acho que é pior até do que sentir fome. A boca seca, a ausência de saliva, aquela sede, a gente deseja água. Pois bem, os santos desejavam Deus mais do que o sedento deseja água, o faminto deseja comida, e aquele que está profundamente cansado deseja o sono. Isso é graça de Deus, e Deus quer nos realizar em nós. Ele não quis realizar isso apenas em Santa Teresa d'Ávila, em Santa Teresinha do Menino Jesus, em São João da Cruz, em São Padre Pio, em Santa Rita de Cássia, em São José, na Virgem Santíssima. Ele quer realizar isso em todos nós, que nós desejemos mais a Deus do que a qualquer coisa neste mundo, que nós desejemos mais alegrar a Deus do que alegrar a nós mesmos. Uma outra frase que os santos gostavam de repetir: tudo para a maior glória de Deus, não para a minha glória. Isto é, tudo, vamos dizer de uma maneira mais simplificada, tudo para a alegria de Deus. Eu quero viver para alegrar a Deus, eu quero que as minhas decisões alegrem a Deus. Mas vão me fazer chorar, mas vão alegrar a Deus, então eu quero. Mas vão exigir muito de mim, mas vão alegrar a Deus, então eu quero, porque tudo o que eu faço, o que eu escolho, o que eu decido, é para a alegria do coração de Deus. Esta é a graça que Deus quer nos oferecer, e Santa Teresa diz que quando Jesus nos concede esta água, nós temos fastio das coisas do mundo e estamos sede e fome somente das coisas de Deus. Aí, agora, a gente começa a compreender a palavra da Santa que diz: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Compreende? Porque é que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta? Porque quem se transformou, quem tem esta fonte dentro do seu coração, só deseja a Deus, e a Deus cada vez mais, e não é mais enganado pelas seduções do mundo. Pois bem, então, mas a mulher não compreende, e ela diz: Senhor, o Senhor não tem balde, o poço é fundo, como é que o Senhor vai me dar água viva? Versículo 13, Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água, do poço de Jacó, do poço ao qual ela se referia, do poço que para ela era o top, era o máximo, o poço para o qual ela só tinha os olhos, de modo que ela se esqueceu de olhar para aquele que é o verdadeiro poço de água viva. Jesus disse: mulher, quem beber desse poço, versículo 13, vai ter sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nossa, Jesus faz esta promessa grandiosa, e aí, agora sim, ela compreendeu, mais ou menos. Ela vai e diz: Jesus, me dá então desta água, para que eu mais nunca tenha sede e não tenha que voltar para este poço. Ela compreendeu, mas ela volta ainda, se refere àquele poço. Jesus diz a ela: muito bem, mulher, vai chamar aqui o teu marido. Jesus agora parte para uma outra perspectiva, e aí, diante daquela palavra, ela diz: eu não tenho marido. Eu não tenho, versículo 18, a mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: nisso disseste bem, porque tiveste 5, e o que tens agora não é teu. E aqui, meus irmãos, ela foi humilde, ela
não se deixou exasperar por aquela palavra de nosso Senhor. E Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Diante daquela palavra, ela baixou a cabeça e disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Primeiro, Jesus era apenas um judeu. Agora, quando Jesus lhe desnuda a vida, ela diz: eu vejo, Senhor, que tu és um profeta. Continua ainda um diálogo, e ela depois volta para os seus, para dizer: eu encontrei um homem, vim de ver, versículo 29, vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Então ela vai crescendo pouco a pouco na fé. E depois os samaritanos dizem aqui no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, creram em Jesus, por causa da palavra da mulher samaritana, que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que ele permanecesse com ele, e diziam: já não cremos mais por causa das palavras da mulher samaritana, pois agora ouvimos e sabemos que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pois bem, meus santos, aqui de uma maneira geral, nós apresentamos aqui o Evangelho. Nós poderíamos também pegar uma outra parte, que é quando Jesus está lá com os apóstolos, e os apóstolos dizem assim: Senhor, come. E Jesus diz, versículo 34, Jesus, porém, lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E eles se perguntam: será que ele comeu e a gente não viu? Será que uma outra pessoa trouxe comida para ele? Quer dizer, Jesus está falando num nível e os apóstolos estão entendendo no outro nível. Aí Jesus se volta para eles e diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Também os apóstolos vão crescendo pouco a pouco na fé. Meus irmãos, nós estamos a mais ou menos, um pouquinho menos de um mês da Páscoa. Estamos aqui mais ou menos no meio da Páscoa. E a igreja nos chama a fazer esse itinerário na fé, crescer na fé, para que os nossos olhos se abram e nós vejamos que Deus é o mais necessário, de que Deus é a nossa riqueza, que nós vejamos, que nós compreendamos: se tu conhecesses o dom de Deus. Essa palavra me acompanhou durante a preparação dessa homilia. Se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses o amor de Deus, se tu conhecesses os presentes de Deus, a Eucaristia, a confissão, a Igreja de Cristo, os sacramentos, se tu conhecesses a vocação para a qual cada um de nós é chamado, isto é, somos chamados para o céu, meus irmãos, a nossa vida seria tão diferente. Nós seríamos tão mais amigos de nosso Senhor, nós buscaríamos com tanta mais intensidade a nossa amizade com Deus. Se nós conhecêssemos, e aqui eu me refiro apenas aos batizados, aos que se dizem católicos, se conhecêssemos o dom de Deus, não teria igreja que coubesse todos os católicos que viriam com todo o calor para as igrejas, para adorar Jesus e recebê-lo na Eucaristia. Se tu conhecesses a Santa Missa, o que é de verdade uma Santa Missa, nós participaríamos com toda a devoção e com toda a piedade. Nós não deixaríamos que nada e nem ninguém nos atrapalhasse, para que o nosso coração estivesse sempre voltado e fixado em Jesus. Se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses em que consiste o dom de Deus, tu pedirias, e eu te daria abundantemente. E que dom é esse que o Senhor quer nos dar? É o Espírito Santo.
O Espírito Santo que Ele quer nos dar por meio da sua palavra, o Espírito Santo que Ele quer nos dar por meio dos seus sacramentos, o Espírito Santo que Ele quer nos conceder. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a sede de Deus. Ele quer nos conceder o Espírito para que nós criamos ainda mais nele. Ele quer nos conceder o Espírito para que nós o amemos ainda mais. De modo que, se nós conhecêssemos em que consiste o nosso Deus, nós seríamos a Ele muito mais dedicados. E nós temeríamos perdê-lo. Aqui está o temor de Deus, que é o início de toda a sabedoria. O temor de perder o Senhor. Quando a gente tem algo muito precioso, a gente teme perder, quebrar, danificar, porque é algo muito valioso. Sei vocês, quando eram criança, que ganhavam um tênis novo, eu andava quase que assim, para não sujar o tênis, porque o cuidado, os primeiros livros, quando eu ia para a escola, com cheirinho de novo, colocar na mochila de tal maneira que não amassasse as abas, as pontas. O cuidado, o zelo. Uma mãe, quando tem um filho, que ela tem todo aquele cuidado, quando alguém pede para segurar, a mãe quase que a contragosto cede à criança, mas dizendo, toma cuidado, segura, olha a moleira, aquele cuidado que ela tem, porque é algo precioso. Se nós conhecêssemos o Senhor, nós teríamos esse temor, essa reverência, essa sacralidade, essa dedicação a Deus. Mas, muitas vezes, meus santos, somos pagãos, transvestidos de cristãos. Estamos preocupados com tantas outras coisas e tememos tantas outras coisas e não a Deus. Um exemplo tão atual nosso, esse coronavírus. As pessoas só falam a respeito dele. As pessoas correram para as farmácias para comprar álcool gel. Estão até roubando dos hospitais máscaras. Eu não estou falando que as pessoas não devam se precaver, mas elas estão tão preocupadas em se defender de um vírus que, no máximo, com muita pouca probabilidade, pelo que estamos vendo, que no máximo mata o corpo, mas que somente isso pode fazer. Enquanto Jesus diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, temei, não quem mata o corpo, mas quem pode matar o corpo e a alma, lançando-os no inferno. O máximo que uma doença pode fazer é nos matar, mas se estivermos em estado de graça, vamos para o céu, entraremos na verdadeira felicidade. Mas ficamos temendo perder o que não está em primeiro lugar, mas não temos o mesmo zelo e o mesmo cuidado com aquilo que é muito mais sagrado e precioso. Tememos a contaminação de um vírus, mas não temos o mesmo cuidado quando ligamos a televisão ou acessamos o computador e deixamos todo tipo de porcaria entrar nas nossas casas, contaminar os nossos filhos e as nossas almas. Esse vírus, o vírus do pecado, leva à morte eterna, enquanto que os vírus da terra, no máximo, neste caso, com muita pouca probabilidade, podem matar simplesmente o corpo. Meus irmãos, se conhecesses o dom de Deus, precisamos pedir hoje a nosso Senhor isso que Ele quer nos oferecer. Precisamos pedir hoje a nosso Senhor isso que Ele ofereceu à samaritana, este crescimento na fé, este crescimento no amor. Que o Senhor, por misericórdia, faça cair as escamas dos nossos olhos e nós sejamos mais dedicados, mais zelosos, mais desejosos das coisas do alto, que nós sejamos mais dedicados, mais zelosos, mais ciosos com as coisas de Deus, para que nós nos preparemos adequadamente durante esta quaresma e o Senhor verdadeiramente ressuscite nos nossos corações. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que todos nós alcancemos esta graça que o Senhor quer nos oferecer.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.